e isso veio como bálsamo sobre mim. Foi um grande alívio entender o que Jesus quis dizer nesse momento desse sonho, entender que eu sou amado, que eu não preciso mudar aquilo que eu sou, a minha essência, porque eu já nasci assim, não tem como mudar. E além desse salmo, tem outra palavra maravilhosa que Deus fala, que são os pensamentos dele. Ele fala assim, ó: porque bem sei os pensamentos que eu tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar ao fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscareis e me achareis quando buscardes de todo o coração. E eu acho que foi esse momento que eu entendi que os pensamentos que ele tinha sobre mim eram sobre paz. Entender sobre você que os pensamentos que Deus tem sobre você são pensamentos de paz. Pensamentos de paz e não de mal. Pra te dar um futuro, velho. E outra palavra que também Jesus nos chama, ela é de Mateus 11, 28 ao 30. E Jesus fala numa época onde existia um jugo, existiam ensinamentos que os próprios líderes religiosos, que os próprios fariseus colocavam sobre as pessoas comuns, pessoas como nós, enfim, colocavam que nem eles próprios conseguiam cumprir e nem essas pessoas que estavam querendo cumprir aquilo que eles estavam falando estavam conseguindo. E Jesus fala para essas pessoas dessa época assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sabe, quando eu estava escrevendo isso daqui e viu essa palavra, eu senti Jesus muito falando no meu coração, falando assim: ei, você não precisa carregar isso. Você não precisa carregar isso sozinho, sabe? Você não precisa carregar esse tipo de coisa. E Jesus fala que, cara, vem até mim, tira esses fardos, essas bagagens que a própria religião, pessoas religiosas colocaram sobre você, aonde eles quiseram mudar algo que em você não pode ser mudado, que Deus nem quis mudar, que você nasceu assim, como nós nascemos assim. Vem até mim, aprende de mim, que eu sou humilde, eu sou manso. Pega o meu fardo, meu jugo, tudo isso é leve. Vem aprender de mim, não aprendam deles. Que nós possamos ser uma geração que aprenda a conhecer Jesus, não pelas pessoas, não somente pelo que está escrito, mas por experiência. Então vai até ele, entrega o teu fardo, entrega esse jugo que te colocaram por conta de ser quem você é. Esses medos, essas inseguranças, essas, que eu posso dizer, essas autossabotagens que tem na sua cabeça criadas por conta dessas situações. Coloca diante dele, tá? Eu espero que você se sinta muito amado por essa palavra, muito amado mesmo. Aí você deve estar pensando assim: ai, Samuel, mas isso da igreja, mas o pastor disse lá em Levítico 22, sei o que, disse lá em Juízes, disse lá em Gênesis, disse lá em Romanos, disse lá em Coríntios, isso o que, nananana, que abominação, sei o que. A gente tem que entender uma coisa, pessoal. A Bíblia é um livro de história e a gente não pode ler a Bíblia só no literal que está escrito em tradução. A gente tem que entender, além de entender o original dela, o que ela quis dizer, a gente tem que olhar também o contexto histórico. Como a Bíblia é um livro histórico, a gente tem que olhar também a história por detrás da história. Boa parte das palavras que estão na Bíblia, muitas vezes, são direcionadas a um povo daquela época de há 1000 e 1000 anos atrás, que falavam sobre aquele tipo de situação. E muitas das vezes, esses tipos de versículos que usam sobre nós, nada mais é que o verdadeiro significado deles, quando você olha por detrás da história, são sobre nada mais é do que idolatria a deuses da fertilidade. E também, naquela época, a mulher também não valia de nada. E por não valer nada, era muito abominável para um homem se deitar com outro homem e um homem se descer ao nível de uma mulher. Porque a mulher naquela época não era nada. Ainda bem que hoje está sendo muita coisa. Amém, as coisas estão mudando. Mas naquela época a mulher não era nada. E se um homem se
baixasse a esse nível, eles seriam nada. E também, acho que eu não tô lembrado direito, mas falar, não vestirá as roupas de homem, a mulher, e nem a mulher, não, nem o homem vestirá as roupas de mulher. Aí usam contra pessoas trans, sendo que tem o mesmo significado de que naquela época a mulher não valia nada. E se o homem vestisse as mesmas coisas de uma mulher, ele estaria se igualando a nada, sabe? E Paulo fala lá em Romanos, né? Isso aqui agora é incorruptível, isso aqui, e ele se arder em paixão, isso aqui, fala sobre idolatria da mesma forma. A gente não pode olhar a Bíblia, muitas vezes, com o contexto atual. A gente tem que olhar a Bíblia com os olhos, no caso, por detrás da história, entender o que se passa naquela época. Entender que Paulo fala aos romanos, e os romanos tinham deuses da fertilidade da mesma forma. Tinham orgias tenebrosos, que tinham coisas horríveis. Paulo falava sobre isso. Se você for pesquisar também, tudo isso que eu aprendo com pessoas teólogos, porque eu não venho nada falar aqui, nada que eu não saiba falar sobre, que eu não tenha estudado, no caso. E Paulo fala justamente sobre isso. E a palavra homossexual foi criada há pouco tempo. Não tem como você colocar uma palavra, ter uma palavra, sei lá, essa palavra homossexual ou gay, no tempo de Jesus não existe essas coisas. O pessoal tem pessoas que traduzem de uma forma errada ou até mesmo intencional. Porque não tem isso. Aí as pessoas traduzem o efeminado e não sabem de fato nem quem eram os efeminados. Mas eu vou deixar aqui embaixo vou deixar o perfis de YouTube, no caso, né, links de YouTube de um canal chamado Direito a Deus. Eu vou deixar também o link o link de Instagram de pessoas que também falam sobre isso, que vão falar bem melhor do que eu, vão explicar bem melhor, tem livros sobre isso, e eu vou comprar esses livros aqui. E você pode se procurar lá, pode estudar, não tenha medo de estudar essas coisas. Entenda as coisas, não seja burro, não que seja refém do que os outros falam, você tem a autonomia para você estudar. Sabe, você tem o Espírito Santo para pedir conselhos e entender as coisas também. Você também, você com certeza tem que ser guiado por alguém que tenha mais experiência que você, mas que seja alguém de fato que busque a Deus. Mas também você tem o Espírito Santo, que é o seu maior guia. Sabe? Você tem o seu Espírito Santo que ele vai lá e de fato ele pode lhe ajudar nessas coisas. Então, você pode estudar, ter informação. As pessoas só não se informam porque não querem. Porque querem ficar com um pensamento muito fundamentalista. É isso, que você possa se sentir amado por Jesus. Que você possa se sentir especial. Que você possa se sentir acolhido por Ele. Bem, diria que você não tem problema nenhum. Você se sinta amado por Ele. E pra gente quase terminar, eu vou falar sobre perdão. Perdão é uma coisa muito importante. Jesus nos ensina a perdoar, não é mesmo? E como ele nos ensinou a perdoar, a gente também tem que perdoar, né, meus amores? Mas eu acho que o perdão é uma coisa muito psicológica. Porque a gente, sabe quando eu falei sobre o autoconhecimento, da gente procurar se entender, dei até o exemplo da bolha e tal? Eu acho que o perdão, às vezes, é uma coisa muito psicológica. Porque quando uma pessoa te xinga, é muito fácil de perdoar, porque passou, deixa de passar raiva. Mas quando a pessoa te xinga, você perdoa ela rápido, mas quando alguém te lhe fere por ser quem você é uma coisa que fica arraigada dentro de si. E você precisa, assim como eu estou aprendendo a lidar, você também precisa aprender a lidar com isso. Claro, se você quiser, no caso. Você possa aprender a lidar, a ter autoconhecimento, enfim, a lidar com esses traumas, porque quando a gente aprende a lidar com esses traumas, a gente acaba se curando deles e acaba liberando perdão de uma forma mais leve, sabe? Porque você começa a se entender. E pra gente terminar mesmo agora, vou falar como é que foi me assumir pro meu pai e foi pro resto da minha família. Tentei fazer isso em abril, só que eu entrei numa crise de ansiedade, eu chorei, eu pensei que ia ser expulso de casa. Então, sabe, essas paranoias que eu acabei criando na minha cabeça, pensando que eu ia ser expulso, porque a gente pensa que isso pode acontecer, porque a gente sabe de relatos foram expulsos e tal, e é muito triste, e às vezes eu tinha esse pensamento, aí eu chorei muito, ai meu Deus, será que isso vai acontecer? Aí quando foi um mês depois, em dia 9, como dia hoje, na terça-feira, de madrugada, da meia-noite até 2 horas da manhã, eu fiquei, cara, eu preciso me assumir, eu vou me assumir hoje, então eu orei pra Deus, Deus, é agora, eu entrego nas suas mãos, seja o que o Senhor quiser. Mas eu vou dar uma dica pra vocês, antes de falar como é que foi.
Só faça isso no momento que você achar que precisa ser necessário. Tenha o seu próprio tempo. Ou se você achar necessário. Você sabe com quem você cresceu, você sabe com quem você viveu. Sua família é muito tradicional, é cristã, muito tradicional. Meu Deus, assim, aquele nível assim, insuportável, velho. Não faça agora, espere um tempinho. Ou se você acha que pode ter essa possibilidade de você já não ficar mais em casa por conta disso, você ser expulso, fala, não faça isso agora. Aguenta um pouco, procura um trabalho, se estabeleça, trabalhe seu autoconhecimento, trabalhe a sua confiança, porque trabalhar a sua própria confiança é muito importante. Trabalhar a confiança própria é a coisa mais importante para tudo na vida. Se você for uma pessoa insegura, você não sai do lugar. Então trabalhe sua autoconfiança. Trabalhe sua própria confiança. Conheça a sua criança ferida que tem dentro de si. Trabalhe ela e não viva uma vida adulta com as rédeas de uma criança ferida. Por exemplo, duas pessoas tentando um relacionamento, duas pessoas adultas, vamos colocar assim, que tentam se relacionar, mas acaba não dando certo porque não são duas pessoas adultas se relacionando. São duas crianças feridas querendo preencher vazios que elas têm entre elas, mas não vão se preencher porque elas não trabalharam em si próprias para poder se preencher e se sentirem bem sozinhas e acham que o outro vai poder preencher o vazio que tem dentro delas, sendo que a responsabilidade é delas próprias. Então é muito importante você fazer isso. Eu lembro que eu sentei aqui, e eu sentei assim meu pai, e eu falei, pai, eu quero sentar, eu quero falar uma coisa com o senhor. E ele perguntou o que era, eu falei, pai, eu falei bem na linguagem dele, né, bem homem assim, machão e tal. Ei, pai, não tô brincando. Eu falei assim, pai, o senhor sabe que ser homem é você ter palavra, é você chegar e falar, enfim, e falar sobre coisas difíceis e, enfim, ser sincero. Aí eu falei, pai, o senhor sabe que desde pequeno eu nunca fui igual aos outros meninos. E eu queria deixar aqui explícito pro senhor a minha sexualidade. Eu falei, pai, eu sou gay. E eu quero dizer que eu não mudei, eu sou eu. É apenas uma característica atribuída a mim mesmo. Porque eu nasci assim, não é doença, não há cura. E a única pessoa que me ajudou a me entender foi Jesus. Foi o único ser nessa galáxia que me ajudou a me amar, no caso. Que me ajudou a me aceitar. E eu falei pra ele e no fim eu recebi abraço. Eu sinto que o relação do meu pai melhorou muito, porque eu tinha muito medo. Eu tinha muito medo do meu pai. E eu lembro que ontem eu dei um abraço nele, né? Eu dei um beijo no ombro dele e tal. Foi tão bom, sabe, você chegar a abraçar seu pai sem ter medo. Sabe, porque você é gay, lésbica, enfim, uma pessoa LGBTQIA+, sabe? Sem medo é muito bom. Isso não há dinheiro que compre essa felicidade, não há dinheiro que compre esse acolhimento que você pode ter com uma pessoa, um familiar seu, uma pessoa que é importante pra você. E ter isso é muito importante. Sei que muitas pessoas não têm. Não tem de jeito nenhum. Infelizmente. E poder ter isso é muito... É meio que um privilégio, sabe? Porque pra nós é difícil ter esse tipo de coisa. E eu ter recebido esse abraço do meu pai... É como se tivesse... Além de receber o abraço do meu pai terreno, é receber o abraço de Deus, sabe? Eu senti assim... Meu Deus, sabe? Caraca, velho! Que coisa boa! E... Foi muito lindo. E foi nessa semana que... Nessa terça eu me assumi. Na quinta eu fui pra igreja. Na antiga igreja que eu era ministro de louvor. Eu cheguei e tal, louvei. E eu falei assim, depois que eu louvei, né, o primeiro tempo, eu falei assim, fulano de tal. Chamei meus familiares subiram dessa igreja e falei, pessoal, eu quero falar uma coisa pra vocês, né. Chamei só os mais íntimos, familiares e algumas pessoas fora. E eu falei... Eu expliquei toda a minha jornada, eu expliquei pra vocês tudo aquilo que eu expliquei aqui, só que eu expliquei em 5 minutos, tá? Não foi em quase 30 minutos de vídeo, não. Eu expliquei pra eles e eu falei tudo. E me ajudou a me aceitar foi Jesus. E que isso aqui é apenas uma característica minha que só tem a ver comigo, não tem a ver com o outro. Tem a ver comigo. É pra qual lado eu me oriento. Simplesmente. Pra qual lado eu me oriento. E eu falei isso. E no fim eu recebi vários abraços de vários familiares que falaram assim, uma hora nós vamos entender. Amém. Eu espero que vocês, familiares que estejam vendo isso, possam entender, possam compreender, possam refletir. E a única coisa que eu não gostei foi que o pessoal fala, eu já sabia. Mano, qual sentido, velho? Não, mas enfim, eu também não escondo, velho. Olha que eu.
E assim, eu já sabia, essa coisa que tal. Mano, não queria que você soubesse, eu queria que você fizesse surpresa. Meu... Mas foi muito bom, velho. Mas eu não tô mais naquele lugar porque, enfim, eu não preciso novamente passar por situações onde eu tenha que viver novamente abusos ou olhares ou coisas sendo assim, e principalmente uma pessoa sendo assumidamente, sabe? Mas, estou aqui. E uma dica que eu dou pra vocês é: procure uma igreja inclusiva ou afirmativa. Nós, pessoas LGBTQIAPN+, já sofremos muito, seja em casa, andando na rua. Procurem igrejas que sejam inclusivas ou afirmativas. Eu acho que todas as igrejas precisavam ser inclusivas, porque Jesus, ele era uma pessoa inclusiva. Na mesa dele tinha prostitutas, tinha publicanos, tinham cobradores de impostos. Mas ele apresentava ao Pai a eles. E o resto quem fazia era o Espírito Santo. E, enfim, você não precisa passar por esse tipo de situação mais, sabe? Você deve ter sofrido. Se você é um gay ou uma lésbica, uma pessoa trans de alguma igreja, que está em alguma igreja e vem sofrendo isso, saiba que você não precisa passar por isso. Você não precisa estar nesse tipo de lugar, sabe? Quando eu falei sobre autoconhecimento, é você entender quem você é e você saber o que você não precisa mais passar. Simplesmente, você sabe o que você precisa ser. Você sabe o que você precisa fazer. Então, quando você sabe quem você é, você tem confiança de dizer: não, eu não preciso passar por isso, ou eu não mereço isso. Eu já passei por isso, eu não permito isso mais na minha vida. Esse jugo já não é meu. Esse fardo eu não preciso mais carregar. Então, faça isso, sabe? Pratique o autoconhecimento, pratique o conhecer a Jesus. E quando você for ler isso daqui, leia os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Entenda que era Jesus. E peça a Jesus para olhar as coisas com a ótica dele. Não com a ótica desse mundo, não com a ótica da letra. Porque se você sabe que a letra mata. Quantas pessoas por aí pegam isso aqui e justificam a matança ao outro? Igual aquele caso daquele pastor lá que você sabe bem quem é. Justifica as coisas sem olhar com o olhar de Jesus. Sem você olhar com a perspectiva de quem Jesus é. Sabe? É muito importante a gente olhar para as coisas com as perspectivas de Jesus. Então, faça isso. Comece a olhar com o olhar de Jesus, com as perspectivas dele. Eu creio que quando você começar a fazer isso, você vai enxergar o amor pelo próximo, a misericórdia, a compaixão e tudo isso. E eu acho que é só isso que eu tinha pra falar mesmo, sabe? Ficou um pouco longo o vídeo, mas eu acho que valeu a pena até chegar até aqui. Espero que você tenha sido abençoado por essa palavra. Mas é isso, espero que você tenha se sentido amado, acolhido, acolhida, acolhide por Jesus. E saiba disso, procure um relacionamento com ele, porque foi a pessoa que tirou eu do armário. Não a força, mas ele me fez olhar para dentro de mim, ver os meus traumas e falar: você não precisa carregar isso. Que tal você me dar o seu fardo em troca do meu? Então essa é a nossa reflexão, esse é o nosso vídeo. Compartilha para o seu amigo, para aquela amiga, para todos os amigues. Ai, eu amei!